Essa semana, um artigo de opinião publicado no The New York Times acusou Jair Bolsonaro de tentar promover a imunidade de rebanho no Brasil, ainda que isso custasse 1,4 milhões de mortes. É difícil acreditar, mas está cada vez mais impossível ignorar as evidências da péssima atuação do governo federal frente à pandemia. As irregularidades, as aglomerações promovidas, as críticas ao uso de máscaras, assim como a compra de milhares de doses de hidroxicloroquina, permitiu que o vírus se espalhasse de maneira intensa e proposital, na tese de que as pessoas que tivessem que morrer, morreriam, e as que tivessem de ser imunizadas, seriam imunizadas. Porém, muitas são as provas de que a imunidade de rebanho, na verdade, não funcionaria no Brasil. O depoimento de Mayra Pinheiro à CPI da Covid deixou bem claro que o governo, sim, acreditava que a imunidade de rebanho seria a grande salvação do Brasil frente à pandemia do coronavírus. Mayra Pinheiro foi questionada sobre um vídeo apresentado pelo relator em que falava de imunidade de rebanho. Deixar que as nossas crianças frequentassem as escolas, deixar que o comércio, a indústria, os estabelecimentos comerciais funcionassem com as orientações de distanciamento social. O que nós criamos mantendo todas as pessoas em casa, naquelas cidades que até por medidas coercitivas agiram como legisladores em estados de exceção, foi causar mais pânico na sociedade e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. No final das suas colocações, Vossa Senhoria falou, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticas. Nas crianças? Como as crianças e que a gente teria um efeito rebanho. Nas crianças. Sim, estou falando sobre... Nós não precisávamos deixar, senador, e eu sou pediatra, as nossas crianças fora das salas de aula. O tempo dirá o prejuízo que nós vamos causar para os países. Não estou perguntando sobre isso, eu estou perguntando, a senhora concorda com a tese da imunização de rebanho? Não, ela não pode ser aplicada indistintamente. A senhora falou também do comércio, doutor. Doutora, o senhor permite que eu explique? Ela precisa responder objetivamente. Senador... Isso é um depoimento. Bolsonaro, inclusive, já chegou a defender a imunidade de rebanho publicamente. Por exemplo, Datena, a garotada abaixo de 40 anos. Ah, entendi. A princípio, contrair o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. Agora, é uma conta que você bota na mesa e você vê que as medidas por parte de alguns governadores e alguns prefeitos foram excessivas porque atingiram a roda da economia. Acontece que antes notícias acerca desse tema estavam, quase que exclusivamente, concentradas em jornais brasileiros. Mas agora o mundo sabe sobre essa situação de forma profunda, pois essa matéria do The New York Times é bastante detalhada. Ao ler o texto, percebemos que a iniciativa pró-imunização de rebanho acontece desde o início da pandemia. O Brasil, inclusive, fez campanha publicitária contra o lockdown. Em março do ano passado, à medida que a pandemia se desenrolava, foi lançada pela Unidade de Comunicação do Presidente uma campanha de comunicação social intitulada O Brasil Não Pode Parar, exortando as pessoas a não mudarem as suas rotinas. A campanha, fortemente criticada, acabou por ser banida por um juiz federal e largamente esquecida. Depois, a trama engrossou. O antigo diretor de comunicações do governo disse ao inquérito que não sabia, com certeza, quem tinha sido o responsável pela campanha. Mais tarde, tropeçando nas suas próprias palavras, parecia lembrar-se que o seu departamento tinha desenvolvido a campanha no espírito da experimentação, claro, que então foi lançada sem autorização. Um senador pediu a prisão dele, que lançou um olhar contemplativo, quase poético, ao horizonte. A câmera até tentou fazer zoom. Foi uma loucura. Situação muito tensa mesmo. É o seguinte, esse depoimento ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim. Muito ruim. Aqui estiveram
2 ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Mas é o contrário. Vossa Senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de comunicação, e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade, né, que essa investigação requer. Essa reportagem também deixa claro o quanto o governo ignorou a compra de vacinas. Pergunto-me se tudo isso fazia parte do plano, quando o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do Brasil entre maio de 2020 e março de 2021, foi perguntado por que razão o Ministério da Saúde pediu a menor quantidade de doses de vacinas da Covax. Afinal, poderíamos ter pedido doses suficientes para imunizar até 50% da população, mas mesmo assim, ele preferiu pedir apenas 10% sem pestanejar. Segundo ele, era tudo demasiado arriscado e as vacinas demasiado caras. E assim aconteceu. Em depoimento à CPI da Covid, o diretor do Butantan ressalta as recusas do governo federal por vacinas. A informação de Brasília com Levi Guimarães. Diretor do Butantan declara que discussão política impediu vacinação de milhões de brasileiros e revela negativas de ofertas feitas ao governo federal. Em depoimento à CPI da Covid, Dimas Covas detalhou que 60 milhões de doses da Coronavac poderiam ter sido distribuídas no último trimestre de 2020. De acordo com o médico, o Ministério da Saúde não deu nenhum apoio financeiro aos estudos para desenvolver o imunizante. Para reforçar o que foi dito, ele entregou aos senadores da CPI dezenas de ofícios sobre as negociações de compra da Coronavac com o governo. Dimas Covas detalhou que a primeira oferta foi feita ao governo em julho do ano passado. Então nós estamos falando de julho de 2020 e ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Um pouquinho depois, como não houve aí uma resposta efetiva, tá? Nós reforçamos o ofício e em agosto nós solicitamos, além de reforçar o ofício, apoio financeiro ao Ministério para apoiar o estudo clínico. Um estudo clínico dessa dimensão custa muito caro. Então solicitei também recursos na época de 80 milhões para que fosse feito um apoio a essa iniciativa. Quer dizer, todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva. A autora do texto é a Vanessa Bárbara, que é muito conhecida no meio jornalístico pela excelência dos seus textos. Muitos apoiadores do presidente criticaram esse texto no Twitter. Porém, não podemos negar que a reprovação a ele vem crescendo constantemente desde o início da CPI. O que culminou em várias manifestações pró-impeachment que ocorreram neste sábado 29 em diversas regiões do Brasil. Uma grande festa da democracia. E quando a gente faz festa, a gente faz zoada, a gente faz agonia. Então eu quero ver as bandeiras pra cima, eu quero ver as mãos pra cima, quero ver o povo gritar: fora Bolsonaro!
porque a gente... Centenas de pessoas, as pessoas estão aqui fazendo fila indiana. Todo mundo usando máscara, PFF2. Quem não tem, algumas pessoas das organizações estão dando. Então é muito importante que todos usem máscara. Centenas de pessoas estão aqui no Recife. Não para chegar de gente. O tema das pessoas aqui... Alguns manifestantes foram atacados pelos policiais, que fizeram de tudo para dispersar as multidões. Entretanto, o recado geral foi dado. Existe sim uma grande parcela da população que não aprova esse governo e que quer o impeachment.